Legítima defesa como causa excludente de responsabilidade civil. Como que funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a legítima defesa como causa excludente de responsabilidade civil. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para continuar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo bastante brevemente sobre a legítima defesa como causa excludente da responsabilidade civil. E aí eu já vou até começar te pedindo desculpa, porque se a gente for ter mais apuro técnico, parece-me que a gente deva até chamar a legítima defesa aqui na esfera civil de uma causa excludente de ilicitude, né? E que quebra, em geral, daí a ideia de responsabilidade também, tá bom? Professor, mas como assim? É que o Código vai falar de legítima defesa lá no artigo 188, quando ele está tratando dos atos ilícitos. Então você tem lá definição de ato ilícito, artigo 186, 187. No artigo 188 a gente vai ter aí um tratamento de condutas que não configuram em princípio ato ilícito, e aí a gente tem a previsão da legítima defesa lá. E a gente já vai ver daqui a pouquinho que a excludente de ilicitude não necessariamente implicará uma exclusão do dever de indenizar. Credo, professor, que troço bizarro e complicado. A gente vai tentar fazer ficar mais simples, tá bom? Primeiro vamos tentar entender o que é, afinal de contas, legítima defesa. Então está lá no artigo 188, né, o ato praticado em legítima defesa, em princípio, não configura, né, ato ilícito. Mas o que é que configura e o que não configura a legítima defesa? Bom, para que haja configuração de legítima defesa, é necessário que o agente que causa dano, porque veja, se não houver de quem supostamente age em legítima defesa, se não houver como consequência dano algum, na perspectiva da responsabilidade civil, isso é irrelevante, porque a gente tem como os elementos configuradores da responsabilidade civil, no mínimo, conduta, dano e nexo de causalidade. Você pode ter também o elemento da culpa, que é justamente a ilicitude da conduta, né, no sentido cível e tudo mais. Mas se não tem dano, não tem configuração de responsabilidade. E daí, da perspectiva da responsabilidade civil, pelo menos, não faz mais sentido. Então, veja. Quem agiu em legítima defesa causou dano. Mas para a gente verificar essa conduta, se foi uma conduta mesmo de legítima defesa, a gente precisa ver circunstâncias em torno. Então, assim, professor, é que depende da conduta de quem, em princípio, sofreu o dano que esse agente que agiu em legítima defesa teria causado. Então, veja, age em legítima defesa quem age, em primeiro lugar, para repelir uma conduta de outra pessoa que seja injusta, que essa pessoa não tenha o dever de tolerar. Então é necessário que a conduta do outro seja uma conduta ilícita, de ameaça a direito próprio ou de terceiro, que eu não seja obrigado a tolerar, e que seja uma conduta contemporânea ou iminente. Quer dizer, não posso fazer por algo que eu imagino que um dia, num futuro distante, possa acontecer, ou por algo que já aconteceu no passado. Não, é algo acontecendo agora. Tá certo? E aí eu ajo para repelir aquela ameaça a mim próprio ou a um terceiro, uma ameaça que seja injusta e que eu não esteja obrigado a tolerar. Aí
a gente tem o início da noção de legítima defesa. Isso basta para que a gente tenha legítima defesa? Não basta. Para que a gente tenha a configuração de legítima defesa, é necessário que a resposta de quem foi ameaçado seja uma resposta proporcional à gravidade da ameaça. Então, não entendi, professor. Bom, alguém pegou uma pedra, eu fui lá e dei 8 tiros naquela pessoa. Se a pessoa pegou a pedra lá do outro lado da rua, eu podia ter feito uma série de coisas. Eu podia ter fugido para onde a pedra não alcançasse. Eu podia, de repente, ter tentado dar uma pedrada antes na mão, alguma coisa. Imagine, você vai imaginar bastante coisa aí. Mas eu não posso escalar a violência. Por que eu não posso escalar a violência, professor? Por conta daquilo que está previsto no artigo 187. Quem age com excesso também comete ato ilícito. E aí a gente tem a quebra da configuração da legítima defesa. Então a legítima defesa é para repelir uma ameaça que seja ilícita, que seja atual ou iminente, e a resposta precisa ser uma resposta proporcional. Senão a gente não tem a configuração da legítima defesa. Bom, configurando a legítima defesa, a gente tem aí, em princípio, uma quebra de ilicitude e, em princípio, daí você não tem dever de indenizar. Mas há duas aqui circunstâncias, pelo menos, sobre as quais eu gostaria de conversar com você. A primeira é como que funciona aqui na esfera civil aquela tal da legítima defesa putativa. Oi, professor. É quando eu acho que tinha uma ameaça, mas essa ameaça, na verdade, existia só na minha cabeça. Eu fui me defender, mas a ameaça, no fundo, não existia. Vou te dar um exemplo aqui que é trazido pelo professor Pablo Stolze Gagliano e pelo professor Roberto Pamplona no curso de Direito Civil deles, lá o volume sobre responsabilidade civil. A pessoa encontra outra pessoa que é inimigo capital, assim, inimigo forte mesmo. Muita água, muito ruim, já passou por baixo da ponte deles. E aí ele vê o outro colocando a mão no bolso, tirando alguma coisa, acredita que é um revólver, saca a própria arma antes e dá um tiro. No fundo, o outro estava incomodado também com o encontro, estava temendo, sentiu suar e estava tirando um lenço do bolso, ele nem tinha arma. A legítima defesa foi uma legítima defesa imaginada, porque a ameaça, de fato, não existia. E veja, no cível, a ideia de que a legítima defesa putativa, ela não vai quebrar o dever de indenizar, ela não vai excluir o dever de indenizar. Tá certo? Professor, mas isso é meio complicado de provar, né? Veja, prova são outros 500, né? Aí você vai para o Poder Judiciário alegar, cada um alega a realidade conforme aquilo que consegue interpretar, porque se houver alteração deliberada da verdade dos fatos, isso configura litigância de má-fé, o que já são outros 500 ainda também, né? Mas aí você tem as alegações e aí você tem produção de prova, ônus da prova e tudo mais, são outros 500. A gente está falando em tese aqui o que segundo a lei configura ou não configura, tá certo? A segunda circunstância sobre a qual eu gostaria de conversar com você é a seguinte: nem sempre a legítima defesa, pura, genuína mesmo, vai implicar uma exclusão do dever de indenizar. E aí eu gostaria que você olhasse lá os artigos 929 e 930 do Código Civil, segundo os quais, se aquele que age em legítima defesa causa dano a uma outra pessoa que não quem provocou a ameaça, esse que agiu em legítima defesa fica obrigado a indenizar o dano que causou e tem direito regressivo a quem provocou a ameaça. Ou não entendi nada, professor. Imagine que o A esteja lá de fato sacando um revólver. O B, para se defender, saque o revólver e dê um tiro também. Mas o tiro atinge uma outra pessoa. É ruim de mira o cara, ou então estava nervoso, tremendo, atinge uma outra pessoa, ou atinge, sei lá, um animal de estimação
de outra pessoa causa prejuízo a quem não era a pessoa que estava provocando a ameaça. Essa que sofreu o prejuízo tem direito de indenização contra quem fez o disparo. Quem fez o disparo tem direito regressivo contra quem provocou a ameaça. Veja lá os artigos 929 e 930. Então veja, nem sempre a pessoa achar que ela está em legítima defesa implica exclusão da ilicitude. Se houver exagero, não implica exclusão. Se a ameaça não for atual ou iminente, não implica exclusão da ameaça. Se a pessoa estava em exercício regular de direito, por exemplo, e esse aqui era obrigado a tolerar, não tem configuração de legítima defesa. Se a legítima defesa foi contra uma ameaça só imaginada e tudo mais, não tem exclusão do dever de indenizar. E se quem estava de fato em legítima defesa causou prejuízo a terceiro, tem o dever de indenizar esse terceiro, tem direito de regresso contra quem era o autor aí da ameaça. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido coisas interessantes, que tenha saído aí com vontade de ler esses dispositivos legais todos e com pulga atrás da orelha. Eu queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Na medida do possível, eu fico muito feliz por poder interagir com o público aqui do canal por meio dos comentários aqui embaixo. Também fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando. Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre culpa exclusiva da vítima. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.